O que chama atenção nesse caso que eu vou contar agora é que uma boneca que deveria representar a inocência se tornou um símbolo macabro de um crime cruel. Em 24 de maio de 1999, uma adolescente de 14 anos chamada Ah Fong entra em uma delegacia alegando estar sendo perseguida pelo fantasma de uma mulher que ela ajudou a matar. Sejam muito bem-vindos ao canal Zona no Ar. Antes de começarmos essa história macabra, já deixa seu like e se inscreva agora no início do vídeo. Se você já é inscrito, verifique se o YouTube não retirou sua inscrição e aproveite e siga também minhas redes sociais que aparecem aqui na tela. Feito isso, tudo certo? Então fique com o episódio de hoje, Os Assassinos da Hello Kitty. Dívida de sangue. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. A história da Fan Man-yi já era muito triste desde cedo. Ela foi abandonada pela família quando ainda era criança e acabou crescendo no orfanato só para meninas. Chegando na adolescência, as coisas pioraram. Ela se envolveu com drogas e, para conseguir bancar o vício, acabou caindo na prostituição. Aos 23 anos, ela até tinha conseguido arrumar um trabalho como recepcionista numa boate, mas a luta diária contra as drogas continuava firme. Foi então que, no começo de 1997, a vida dela cruzou com a de Chan Man-lok, um cara de 34 anos ali circulando na alta sociedade. Eles se conheceram justamente nessa boate e logo perceberam que estava no mesmo submundo. Enquanto ela se prostituía e usava drogas, ele era o cafetão e o traficante. Não demorou muito para que a Mani começasse a andar sempre com a turma dele e seus capangas. O grande problema aconteceu mais para o final daquele ano. Em um momento de total desespero por dinheiro e drogas, ela roubou a carteira do Manlock e tentou fugir com os US$ 4.000 que estavam lá dentro. O que ela não imaginava era que tinha escolhido simplesmente a pior pessoa do mundo para roubar. Quando o traficante deu falta do dinheiro, resolveu investigar com seus capangas para saber quem foi o culpado. Chan só teve certeza de que era ela após confrontar pessoas do ciclo social de Fan e pressionar contatos do submundo das drogas. Ele então passou a exigir o pagamento com juros absurdos. Fan, vivendo na precariedade, lutando contra o vício, não conseguiu pagar e a dívida saltou para US$ 10.000. Para Chan, o dinheiro virou um pretexto para dar um exemplo. Não pensou duas vezes, recrutou dois dos seus capangas chamados Long Xinshou e Long Weilun e mandou sequestrarem a Man Yi. A ideia inicial dele era obrigar a jovem a se prostituir para ele, embolsando todo o dinheiro que ela fizesse até pagar a dívida dos dólares roubados. Só que em muito pouco tempo, a situação saiu completamente do controle. Aquele grupo logo achou que só fazê-la se prostituir não estava sendo punição suficiente. Então começaram as sessões de tortura que durou mais de um mês. Fizeram a Mani passar por horrores absurdos. E se toda essa crueldade já não fosse chocante o bastante, a parte mais perturbadora talvez seja o envolvimento daquela menina de 14 anos que acabou denunciando tudo à polícia. Diz que era uma jovem que fugiu de casa e foi abordada por um dos criminosos. A partir dali, ela foi levada para a casa de um gangster e passou a ser tratada como sua companheira. Provavelmente foi sexualmente explorada. E essa mesma menina contou para os policiais que há semanas não tinha paz
porque estava sendo assombrada pelo fantasma de uma mulher. Segundo ela, essa mulher tinha sido amarrada com fios elétricos e torturada até a morte. Ela descrevia que o fantasma da mulher a seguia por todos os lugares. No depoimento, ela detalhou que via a imagem de Fan exatamente como ela estava nos seus últimos momentos, extremamente debilitada, com o rosto inchado pelos espancamentos e o corpo marcado por queimaduras. A adolescente descreveu que o fantasma não parecia querer apenas assustá-la, mas sim cobrar uma conta. Como ela havia participado de algumas agressões por ordem de Chan Man-lok, sua mente começou a colapsar sob o peso da culpa. De início, os policiais nem deram bola, acharam que era só coisa da cabeça de uma adolescente problemática ou algum sonho muito ruim. Só que o jogo virou quando ela disse o seguinte: eu vejo esse fantasma porque eu ajudei a matar essa mulher. Aí a história mudou de figura, né, gente? A polícia seguiu a menina até um apartamento em Kowloon, um bairro bem castigado ali da cidade, e descobriu que o que ela descrevia não era um delírio, mas um pesadelo real. Lá dentro, eles deram de cara com uma boneca gigante da Hello Kitty e quando abriram, encontraram o crânio de uma mulher lá dentro. O caso ficou conhecido no mundo todo como o assassinato da Hello Kitty e é lembrado em Hong Kong até hoje como um dos crimes mais doentios e cruéis de que se tem notícia. O detalhe bizarro é que ela não foi apenas a testemunha que entregou o grupo, ela também participou ativamente das torturas. A gente a conhece apenas como Ah Fong, que é um nome falso usado pela Justiça de Hong Kong para preservar a identidade dela. Ela era apresentada como namorada do Chan Man-lok, mas para ser bem sincera aqui, gente, esse termo é bem suave, né? O que é realmente provável de ter acontecido é que essa garota fosse apenas mais uma das adolescentes de lares desestruturados que ele explorava na prostituição. Já deixa aí nos comentários para ajudar a engajar e a fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Porque, gente, ela era menor de idade, certo? A dúvida que fica é: será que ela havia sido influenciada ali por homens sádicos e por ser obrigada a viver naquele inferno desde os 13 anos de idade, isso fez com que ela agisse daquela forma? Ou vocês acham que ela poderia meio que já carregar traços de psicopatia e ter sentido prazer em ter participado das torturas? Ou seja, ela tinha um lado mau ou, na verdade, ela tinha que fazer o que eles mandavam? Eu acho que todo aquele cenário de violência pode ter mexido com a cabeça dela, sabe? Ela era uma menina muito nova mesmo, 13 anos, gente, vivendo ali com criminosos bárbaros, extremamente sujos, violentos. Será que é possível a gente simplesmente normalizar o ambiente em que a gente vive, mesmo que seja essa bestialidade toda? Deixa aí nos comentários. Teve um momento específico em que a Afong foi visitar o trio no apartamento do Man-lok e presenciou ele dar vários chutes na cabeça da Man-hye. Em vez de se assustar, a garota entrou na roda e também começou a bater na cabeça da vítima. A gente não sabe exatamente todos os horrores que a Fong cometeu, já que os detalhes foram mantidos em sigilo, como parte do acordo que ela fez com a polícia na época. Mas não há dúvidas de que a participação dela foi pesada, gente. O mais assustador de tudo é que quando perguntaram o motivo dela ter feito aquilo, a garota simplesmente respondeu que parecia que todos ali estavam se divertindo. A jovem contou ao tribunal, eles batiam nela o tempo todo, batiam quando estavam entediados, batiam para dar risada. Disse que às vezes os torturadores obrigavam a vítima a rir alto, a fingir que estava feliz enquanto ela era espancada. Se ela não fingisse estar feliz, eles batiam ainda mais forte. Se os detalhes já estão pesados, a partir daqui a coisa fica difícil de processar. Você que é sensível, sinta informar. Esse caso
não vai fazer bem para você. São inúmeros gatilhos, acho que eu nem posso contar aqui. Então eu deixo o reloginho aqui na tela para você pular essa parte, tá bom? Olha só como as coisas se desenrolaram para conseguir proteção policial, o que provavelmente rolou também porque ela era muito nova na época. A Afong aceitou testemunhar contra o Chan Man-lok e os outros dois comparsas dele. Ela estava desesperada para se livrar daqueles assombros que dizia estar sentindo, então abriu todo o jogo e detalhou cada tortura que os três fizeram a Fan Man-ye passar. Deixa eu respirar agora que o negócio é pesado. Vamos lá. Segundo o depoimento dela, a cozinha do apartamento tornou-se um arsenal. Eles usaram canudos de plástico derretido para pingar nos pés dela até a pele criar bolhas e expelir pus. Óleo de pimenta era derramado em suas feridas. Molho de ostra jogado em seu rosto. Ela foi forçada a beber óleo, foi espancada com canos de água e barras de metal. Frequentemente, os homens urinavam em seu rosto ou boca. Em outra ocasião, por diversão, a menina defecou em uma caixa de sapatos e os homens obrigaram Fan Man-ye a comer. Quando não havia nada na TV, eles a penduravam no teto com fios elétricos e a espancavam com barras de ferro. Perto do fim, deixavam-na inconsciente no chão enquanto iam jogar videogame. Depois de um mês inteiro de tortura, a Afong descobriu que a Fan Man-ye tinha morrido durante a noite. O Chan Man-lok e os capangas dele tentaram se justificar dizendo que ela tinha morrido por conta de uma overdose de metanfetamina que ela mesma tinha usado. Mas a maioria dos especialistas suspeita que, na verdade, foram as agressões e os ferimentos que acabaram tirando a vida dela. Ela contou que Fan Man-ye havia passado os últimos dias no chão do banheiro. Disse que à noite eles saíam para jogar mais videogame em um fliperama próximo. Contou a adolescente. Depois, disse que voltaram a dormir. O cadáver ficou onde estava. E no dia seguinte, Chan disse aos homens dele, que agora que ela deve estar destruída, ela deve desaparecer no ar. Essa operação macabra durou cerca de 10 horas, cortando o corpo dela na banheira. A história era tão absurda e perturbadora que muita gente custou acreditar que fosse verdade. Mas as provas que a polícia achou no local não deixavam dúvidas. Fan foi mantida amarrada com fios elétricos e cordas em um colchão no chão da sala. Os três homens, frequentemente drogados com ice e metanfetamina, usavam Fan para praticar artes marciais. Ela recebia chutes e socos constantes no rosto e no abdômen. E é aí que a Afong foi instruída a vigiar Fan enquanto os homens saíam. Sob pressão de Chan, a menina também passou a agredir a vítima. Os agressores passaram a queimar o corpo de Fan com plástico derretido, isqueiros e canudos de plástico queimados diretamente sobre a pele. Óleo quente e cera de vela eram derramados em suas feridas abertas. Ela recebia pouquíssima água e comida, sendo mantida em um estado de exaustão extrema. Os depoimentos revelaram que Fan foi forçada a comer fezes humanas e beber urina. Os homens a obrigavam a sorrir e agradecer pelas refeições. Seus dentes foram arrancados ou quebrados com alicates durante os espancamentos. Ela já não conseguia mais andar devido às queimaduras e infecções nas pernas. Veio o colapso final em meados de abril. Fan entrou em um estado letárgico. Seus olhos estavam inchados, fechados, ela mal conseguia gemer. Em um dos últimos dias, os homens a amarraram em uma barra de metal e a deixaram pendurada, batendo nela como se fosse um brinquedo. A Afong relatou que encontrou Fan imóvel. Os dois tentaram acordá-la com mais agressões, mas perceberam que ela havia morrido.
Assim que viram que ela estava morta, os capangas arrastaram o corpo da Mani até a banheira do apartamento e usaram uma serra e facas de cozinha para desmembrá-la. Depois disso, por mais absurdo que pareça, eles cozinharam os pedaços do corpo dela em grandes panelas de sopa para impedir a decomposição e evitar que ficasse aquele cheiro forte e atrair a atenção dos vizinhos, usando água fervendo no exato mesmo fogão que eles preparavam o próprio jantar. Ferveram as partes do corpo dela e depois jogaram tudo fora, descartando junto com o lixo comum da casa. É muito bizarro, é muito macabro, muito. Num nível que é muito difícil compreender que isso foi real. A cabeça, no entanto, eles resolveram guardar. Depois de ferver o crânio no fogão, e o detalhe mais bizarro é que dizem que eles usavam os mesmos utensílios de cozinha tanto para mexer a comida deles quanto para manusear a cabeça dela na panela. Eles costuravam a caveira fervida dentro daquela boneca gigante de pelúcia da Hello Kitty vestida de sereia e a colocou no sofá como um tipo de enfeite. E a loucura não parou por aí. Eles ainda guardaram um dos dentes da Fan Mani e vários órgãos internos, colocando tudo dentro de uma sacola plástica. O restante dos tecidos biológicos e ossos menores foram ensacados e jogados no lixo comum da rua, misturado a restos de comida para disfarçar. Gente, vocês acham que isso foi só um erro do ser humano? Não é possível. Não é possível. Aí muitas pessoas falam assim: ah, não, mas o ser humano erra. No que tem de humano nisso, gente? A polícia só conseguiu reconstituir esses detalhes porque a Fong, atormentada por pesadelos, descreveu exatamente onde cada objeto estava e como o processo foi feito, permitindo que os peritos encontrassem vestígios de DNA de Fan nas tubulações e nas panelas do apartamento. O problema maior foi na hora da perícia. Como o que sobrou do corpo da Fan Mani estava em um estado deplorável, os médicos legistas simplesmente não conseguiram cravar a causa exata da morte. Não havia a menor dúvida de que ela sofreu uma tortura indescritível e que aqueles três, destruíram o corpo dela, mas judicialmente ficou aquele impasse. Não dava para provar se ela morreu por causa dos ferimentos ou se foi uma overdose de drogas que acabou tirando a vida dela ali no meio daquele horror todo. O julgamento do caso Hello Kitty, ocorrido no ano 2000, é lembrado como um dos momentos mais sombrios da justiça de Hong Kong. O nível de detalhes revelados e o comportamento dos réus criaram uma atmosfera de horror que afetou até os profissionais mais experientes. Aqui está o que aconteceu no tribunal e o destino dos envolvidos. O que mais assustou os juízes e os advogados, o juiz Peter Nguyen e os advogados, eles ficaram visivelmente abalados pela banalidade do mal. Os advogados relataram o choque ao ver as fotos ali da perícia, onde provas de tortura, como canos de metal, restos biológicos, muito doentio, a sopa, a revelação de que os réus cozinharam partes do corpo para facilitar o descarte e que o crânio foi guardado como uma espécie de brinquedo dentro da boneca fez com que os jurados passassem mal durante as sessões. A frieza dos réus, o que eles disseram, a atitude dos três homens durante o julgamento apontou uma psicopatia. Teve momentos em que os réus riram nos depoimentos. Eles admitiram que mantiveram a boneca com o crânio no sofá, seria o crânio da vítima, e continuaram vivendo ali no apartamento como se nada tivesse acontecido, assistindo televisão, usando as drogas deles, ao lado do resto mortal da vítima, sem qualquer incômodo algum, com aquele cheiro, ou com a presença do cadáver ali. É uma coisa
muito doentia. Como não conseguiram provar a causa da morte da vítima pelo estado dos restos mortais, eles não foram condenados ali por assassinato, mas sim por homicídio culposo. Essa decisão deixou a população de Hong Kong em choque, porque ninguém conseguia aceitar que um crime tão cruel não fosse classificado como assassinato. Eu também acho que foi, né? Mesmo assim, o juiz pesou a mão na sentença. O trio foi condenado à prisão perpétua, com a única ressalva de que poderiam tentar a liberdade condicional após cumprirem 20 anos de pena. Hoje, Chan Man-lok, o líder, continua preso. Amém, né? Seus pedidos de liberdade condicional foram negados devido à periculosidade e à gravidade extrema do crime que ele cometeu. Long Xin-cho, após 15 anos de prisão, ele recorreu da sentença, conseguiu uma redução de pena para 18 anos em um novo julgamento técnico. Ele foi solto em 2014, o que causou grande revolta em Hong Kong. Ele vive sob vigilância, mas fora da prisão. Long Wai-lun segue cumprindo a pena perpétua sem previsão de liberdade. A Fong, a jovem de 14 anos, né, eu acho que a situação dela foi a mais complexa do ponto de vista do Estado, porque na época ela era uma adolescente, ela teve imunidade, né, recebeu imunidade total para testemunhar. Sem o depoimento dela, o crime provavelmente nunca teria sido resolvido, pois os restos mortais eram quase inexistentes. Após o julgamento, ela não foi para a prisão, mas o Estado interveio pesadamente. Ela foi diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático grave e dissociação. É como se ela continuasse ali fisicamente, mas a mente dela vai para outro lugar, né? É muito comum em sobreviventes de abusos prolongados e em casos mais graves, a mente pode se fragmentar em diferentes estados de personalidade para lidar com diferentes aspectos do trauma. Sob efeito de metanfetamina e medo de Chan Man-lok, a mente dela provavelmente se desconectou da empatia e da realidade para conseguir sobreviver e até participar das agressões. Quando o efeito das drogas passou e o cativeiro acabou, a barreira dissociativa dela começou a falhar e foi aí que vieram aí os pesadelos, né, em forma de fantasma. O que ela chamava de fantasma provavelmente era, na verdade, sua memória traumatizada tentando voltar à superfície. Ela passou por acompanhamento psiquiátrico intenso em instituições protegidas. O governo de Hong Kong deu a ela uma nova identidade e a colocou em um programa de proteção permanente para que pudesse tentar uma vida normal, longe da imprensa, longe da fúria da população. Acredita-se que ela tenha se mudado para o exterior ou viva sob absoluto anonimato hoje. O prédio na Granville Road tornou-se um local de turismo macabro até ser demolido em 2012. O terreno ficou vazio por anos porque ninguém queria construir ali no local, né, devido ao Feng Shui negativo, né, as lendas urbanas ali sobre o fantasma da Fan Mani. Hoje, o que tem lá é um hotel econômico, né? Mas o local da rua ainda é sinônimo do caso para os moradores locais. Tá, mas enquanto ao filho da Fan Mani, o que aconteceu com ele? Provavelmente ele teve a identidade protegida pelo Estado para crescer de uma forma mais saudável, sem o estigma do que aconteceu com a mãe dele no passado. Existem relatos de que ele teria estudado em Singapura e que carregava um colar da mãe dele que foi dado por um policial, mas que ele era muito pequeno e não se lembra de nada do que aconteceu e também não se lembra de como era a mãe dele. Logo, ele também deve estar vivendo em completo anonimato hoje. E esse foi um dos casos que mais me chocou pela brutalidade. Se esse mergulho nas sombras do comportamento humano prendeu a sua atenção, não guarde essa história só para você. O Zona no Ar cresce com a sua ajuda. Compartilhe esse vídeo com seus grupos, mande para aquele amigo que também perde o sono com investigações reais e recomende o canal para quem busca um conteúdo que vai além da superfície. Afinal, quanto mais pessoas buscarem a verdade, melhor será o espaço para o mal se esconder. Até a próxima!